Bom, boa tarde a todos. Vamos começar então nossa aula sobre análise sintática ascendente, também conhecida como análise bottom-up. Essa análise sintática, ela começa das folhas da árvore sintática, ou seja, começa dos símbolos terminais da gramática e progride em direção à raiz da árvore sintática, ou seja, progride em direção ao símbolo inicial da minha gramática. Essa análise sintática também conhecida com o nome de LR, né, por razões que nós vamos explicar mais adiante. Ela é uma análise que é sempre dirigida por tabelas. Nós temos duas tabelas, a tabela de ação e a tabela de GoTo. E ela é uma análise que é difícil de implementar se você for codificar essa análise do zero, ou seja, se você for codificar um analisador ascendente sem nenhum tipo de ferramenta. Por isso nós usamos normalmente ferramentas como IAC, como Bison, para gerar um analisador ascendente. Como esse assunto é bastante complexo e longo, para a aula não ficar cansativa, nós vamos dividir essa aula em 3 partes. Então, na primeira parte, eu vou estar falando para vocês sobre os fundamentos da análise sintática ascendente, sobre as ferramentas e sobre a fundamentação teórica para essa análise. Na segunda parte da aula, eu vou falar sobre as tabelas de análise sintática ascendente e como nós usamos essas tabelas para fazer a análise sintática de uma cadeia de entrada, né, de uma cadeia de um programa que o usuário está fornecendo para o compilador. E na última parte da aula, nós vamos explicar como construir essas tabelas a partir da gramática. Né? Então, a partir da gramática, nós construímos um autômato, que é o autômato LR0 ou LR1. E a partir desse autômato, nós construímos as tabelas de análise sintática. Ok? Então, essa aula vai ser dividida em 3 vídeos. Então, como nós falamos no início da aula, né, a análise ascendente, né, a análise bottom-up, ela progride das folhas da árvore sintática, ou seja, progride dos terminais em direção à raiz da árvore sintática, né, que é o símbolo inicial da nossa gramática. Então, na análise descendente, é o contrário, né, é o oposto. Nós partimos do símbolo inicial da gramática e fazemos a derivação do símbolo mais à esquerda do lado direito da regra de produção. Né? Então, nós partimos do símbolo inicial da gramática e progredimos em direção às folhas que são os terminais. E para isso, né, para fazer essa progressão, nós derivamos sempre o símbolo mais à esquerda do lado direito da regra de produção. O lado direito da regra de produção é aquilo que está sendo produzido pelo não terminal, né, que está do lado esquerdo da regra de produção, ou seja, antes da seta. Né? Então, como a nossa gramática é livre de contexto, né, nós temos um terminal, um não terminal antes da seta, seguido por uma cadeia de terminais ou não terminais, ou seja, uma forma sentencial, né, que é aquilo que está à direita. Né? E naquilo que está à direita, nós vamos escolher o terminal, né, o símbolo não terminal, desculpa, o símbolo não terminal que está mais à esquerda, né? E esse símbolo ele vai ser expandido, né? De acordo com uma regra de produção que vai ser escolhida a partir do símbolo primeiro desse símbolo ou dos K símbolos que esse símbolo está gerando, né? No caso, a gente estudou até agora K valendo 1, né? Ou seja, nós pegamos o símbolo primeiro, e a partir do símbolo primeiro a gente escolhe qual regra de produção a gente vai usar para fazer a derivação mais à esquerda. Então, esse tipo de análise, né, ou seja, análise top-down, análise descendente, ela é conhecida com o nome de LL. Né? Então, o primeiro L vem de left to right, ou seja, né, nós estamos escaneando a cadeia da esquerda para a direita. Né, porque nós somos países ocidentais e a nossa leitura é sempre da esquerda para a direita. Né?
nos países orientais, né, alguns livros são escritos da direita para a esquerda, né? Você lê da direita para a esquerda e lê de baixo para cima, né? Mas nós não, nós lemos da esquerda para a direita, né? E de cima para baixo, né? Então esse primeiro L significa isso. E o segundo L significa leftmost derivation, né? Ou seja, nós derivamos o símbolo mais à esquerda, o símbolo não terminal mais à esquerda do lado direito da regra de produção, ou seja, do lado do lado que contém aquilo que o não terminal vai produzir, né? E para escolher qual regra de produção nós vamos usar para esse não terminal que vai ser expandido, nós olhamos K-símbolos, né? Em particular, né, os analisadores preditivos, recursivos e descendentes analisados até agora, nós olhamos um único símbolo, que é o símbolo primeiro, então eles são do tipo LL1, né? Mas eles poderiam olhar K-símbolos, né? E poderiam ser LLK, ok? Então, na análise ascendente, que é a análise bottom-up, que é a análise da qual a gente está falando aqui, né? O símbolo que você vai expandir durante as produções, durante as regras de produção, para gerar o seu programa, ou seja, para gerar a sua cadeia, seu programa é sua cadeia de símbolos terminais, esse símbolo é o símbolo mais à direita do lado direito. Então a regra de produção ela tem duas partes. Ela tem o lado esquerdo, né, que é composto por um símbolo não terminal, e o lado direito, que é composto por uma forma sentencial, e nessa forma sentencial você tem terminais e não terminais. Ok? Porque a gramática é livre de contexto, né? Então, dessa forma sentencial que está do lado direito, né, você vai olhar essa forma sentencial, você vai procurar nessa forma sentencial o não terminal que está mais à direita, do lado direito. Certo? Você vai olhar essa forma sentencial da direita para a esquerda e procurar nela o primeiro símbolo não terminal que você achar. Certo? E esse símbolo ele vai ser expandido. Então aqui a gente está falando de síntese, tá? A síntese ela é uma etapa abstrata. Ok? Você não sintetiza o seu programa para depois você analisá-lo. Né? O programa ele já está sintetizado. O que você vai fazer é apenas a análise. Né? Então, o programa ele não é gerado a partir das regras de produção para depois poder ser analisado. Não, ele já está pronto. Né? Ele é somente analisado. Certo? Essa etapa abstrata de síntese, ela serve para você poder identificar padrões na pilha sintática. Né? Para você saber o que é um manipulador, que a gente vai definir daqui a pouco que é um manipulador. Então ela serve para você identificar esse tipo de padrão aí, para você poder fazer a operação inversa da derivação, né, que é a redução. Então na análise a gente chama a operação inversa da derivação, a gente chama de redução. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então, como nesse tipo de análise você sempre analisa o símbolo mais à direita do lado direito, esse tipo de análise é chamada de LR. Então, esse primeiro L aqui, ele tem o mesmo sentido do L da sigla LL. Né? Ele significa o quê? Left to right. Ou seja, você está varrendo a sua cadeia da esquerda para direita e de cima para baixo. Certo? E esse R aqui significa rightmost derivation. Você vai derivar o símbolo mais à direita do lado direito. Ok? Então, durante a fase de análise, né, após analisar K-símbolos de entrada, nosso interesse especial é quando K vale 0 e quando K vale 1. Ou seja, quando K vale 0, nós vamos ter o autômato LR0, e quando K vale 1, a gente vai ter o autômato LR1. O autômato é aquilo que toma as decisões sobre o que a gente vai empilhar e o que a gente vai reduzir. A gente vai falar sobre isso depois, né? Na aula número 3, na parte 3 dessa aula, tá? Então, durante a fase de análise, é escolhida uma regra
de produção após você analisar K-símbolos, né? E essa regra é aplicada em reverso. Então, a aplicação em reverso da regra de produção para produzir um símbolo não terminal é chamada de redução. O que a redução faz? Ela pega uma forma sentencial e transforma essa forma sentencial em um símbolo não terminal. É o símbolo não terminal que produziu essa forma sentencial. Né? Então, essa forma sentencial é reduzida para o símbolo não terminal que a produziu. Então, a redução é o inverso da operação de derivação. Ok? Os analisadores sintáticos, os parseadores LR, são constituídos utilizando-se geradores e analisadores sintáticos. Como eu disse no começo da aula, é muito difícil você codificar um analisador sintático ab initio, que a gente fala, né, do zero. Né? O analisador sintático bottom-up, normalmente você não codifica ele ab initio. Você usa ferramentas como IAC, Bison, que são geradores e analisadores sintáticos do tipo bottom-up, para te ajudar a produzir esses analisadores, porque se você fosse codificá-los à mão, isso seria um procedimento muito complicado, então você usa esses analisadores. Eles vão pegar um arquivo de entrada, da mesma forma que o Lex pega um arquivo de entrada, então o IAC e o Bison vão pegar arquivos de entrada, que tem a descrição da sua gramática, né, em termos de regras de produção, e a ação semântica associada a cada uma dessas regras de produção, e vai produzir um analisador. É isso que o IAC e o Bison fazem. Os analisadores sintáticos ascendentes, até onde eu sei, né, são sempre dirigidos por tabela. Assim como os analisadores LL não recursivos. Quando eu falo não recursivos, eu quero dizer que aqueles que você não codifica à mão. Aqueles que você codifica à mão, né, eles são recursivos, porque você faz uma função que chama outra função, essa outra função chama outra função, que inclusive pode voltar a chamar a primeira função. Então, você tem, quando você codifica à mão, um analisador LL recursivo. Mas eu expliquei numa aula anterior a essa que você pode também fazer um LL, um analisador do tipo LL, um analisador top-down, não recursivo. Ou seja, quando que você faz um analisador LL não recursivo? Quando você faz ele iterativo. Mas para fazer ele iterativo, ele tem que ser dirigido por tabela. Né? Então você tem um loop, esse loop ele consulta a tabela, e de acordo com o que ele consulta a tabela, com o que está na entrada, com o que está na pilha, ele toma uma decisão sintática aí. Ok? No caso de um analisador sintático bottom-up, as tabelas, né, porque você tem duas tabelas, elas são derivadas de um autômato LRK, onde K pode valer 0 ou pode valer 1. Nessas primeiras aulas nós vamos falar sobre K valendo 0, né, sobre o analisador que você faz quando K vale 0. Os analisadores LR ascendentes utilizam um método chamado de empilhamento-redução. Em inglês, esse método é também chamado de shift-reduce. Tá? Então, a tradução de shift, o tradutor que traduziu o livro do Arrow para português traduziu como empilhamento. Mas shift é deslocamento. Mas esse deslocamento é o quê? É deslocar o símbolo não terminal da entrada para a pilha. Né? Então, o tradutor, para tornar isso mais fácil de entender, ele chamou o shift de empilhamento. Então vamos aqui a um exemplo de análise sintática bottom-up. Né? Nós temos aqui uma gramática, né? Expressão leva em fator leva em termo vezes fator, termo leva em fator e fator leva em ID. E a cadeia de entrada que nós queremos analisar é ID vezes ID. Então, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos produzir essa cadeia de entrada aqui a partir da derivação do símbolo não terminal mais à direita do lado direito. Então, vamos começar do símbolo inicial da gramática, que é E. Né? Então, E leva em F. Então, temos a primeira derivação aqui. E leva em F. F poderia levar em ID, mas como nós temos dois ID aqui, nós vamos fazer com que F leve em termo vezes fator.
Então, f leva em termo vezes fator é a segunda derivação. Veja que para fazer a primeira derivação, o não terminal mais a direita do lado direito é o próprio fator, porque você só tem ele, né? Você só tem esse não terminal. Então, é ele próprio. Então, você vai expandir esse símbolo aqui não terminal. Ele vai produzir termo vezes fator. Agora, note, o não terminal mais a direita do lado direito agora é f, é fator. Então, você vai expandir esse não terminal aqui, né? Vai expandir para quem? Vai expandir para id, né? Então, fator vai levar em id. Ó, fator vai levar em id aqui. Em seguida, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que o termo, né, leve em fator. Ok? Termo leva em fator, porque depois você vai fazer com que fator leve em id. Então, termo leva em fator, né? Veja que o símbolo não, o símbolo, no caso aqui, mais no caso dessa derivação daqui para cá, né? Dessa regra de produção, termo vezes fator, para termo vezes id. Quem que é o não terminal mais a direita do lado direito? É fator, né? Então é fator que vai ser expandido para id. Né? Aí termo vai ser expandido para fator. Por quê? Porque termo é o não terminal mais a direita do lado direito. Né? Você olhando a cadeia da direita para a esquerda, qual que é o não terminal que você vai achar? É termo. Né? Então, termo vai ser expandido para fator. Né? E depois você vai expandir fator para id. Né? Fator aqui, no caso, é o não terminal mais a direita do lado direito. Olhando a cadeia da direita para a esquerda, o não terminal que você encontra é fator. Então, o fator vai ser expandido para id. Ok? Então, veja, né, que primeiro você fez o quê, né? Você vai reduzir id para fator. Então, na hora de construir a árvore sintática abstrata, né, você vai fazer o quê? Reduções. Você vai fazer o processo inverso da derivação, que é a redução. Então, você vai olhar isso aqui de trás para frente, né? E a primeira coisa que você faz é o quê? É a operação inversa da última operação que você fez. Qual foi a última operação que você fez? Fator vezes id leva em id vezes id. Então, você vai fazer a operação inversa dessa derivação aqui. Qual que é a operação inversa? É reduzir id para fator. Né? Então, id vai ser reduzido para fator. A operação inversa dessa penúltima operação aqui, qual que é? É fator sendo reduzido a termo. Então, você reduz aqui, ó, fator a termo. Depois, a operação inversa dessa operação aqui é reduzir id para fator. id é reduzido para fator. Veja que nessa etapa aqui, ó, nessa etapa em que você reduz fator para termo, né, você poderia reduzir fator para expressão, certo? Veja, aqui você reduziu o fator para termo, mas você poderia ter reduzido fator para expressão. Só que se você reduzisse fator para expressão, como você não tem expressão vezes id no lado direito das suas regras de produção, você não conseguiria chegar no símbolo inicial da gramática. Né? Quando você encontra fator vezes id, você tem que reduzir fator para termo e não fator para expressão. Então, isso é importante quando a gente for falar de manipulador. Tá? Então, você tem que saber qual regra de produção você vai aplicar em reverso para poder fazer a redução. Né? Então, continuando, né? Você reduziu o id para fator, né? id para fator, e aí termo vezes fator você vai reduzir para fator, né? E finalmente você vai reduzir fator para expressão, e como expressão é o símbolo inicial da gramática, você terminou a sua análise ascendente. Então, o
que vem a ser a análise sintática, né, o parseamento? É o processo de construir árvores sintáticas, mesmo que o compilador não faça isso diretamente, né? E como vocês verificaram aqui, é muito trabalhoso você construir um analisador sintático que faça isso. Se você for construir ele ab initio, se você for construir ele na mão entre aspas, né? Só que existem ferramentas como o IAC que fazem isso para você a partir da especificação da gramática e das ações semânticas, né? Então, o que vem a ser um manipulador? Um manipulador é uma forma sentencial que casa com o lado direito de uma produção e cuja redução corresponde ao passo inverso de uma derivação mais à direita. Essa definição ela foi adaptada do livro do Arroz et Humann, Compiladores, Princípios, Técnicas e Ferramentas, na segunda edição. Então, veja o seguinte, que um símbolo mais à esquerda de uma expressão que casa com o lado direito de uma produção não é necessariamente um manipulador. A gente viu um exemplo aqui, né? Então, por exemplo, você tem na gramática que nós apresentamos, nessa gramática aqui, você tem que E leva em F e T também leva em F. Então, se você trocasse esse F aqui, né, que é o primeiro não terminal, é o não terminal mais à direita do lado direito, ok? Se você trocasse esse F por E, você teria E vezes ID. Mas E vezes ID, você não tem uma produção em que E leva em E vezes ID aqui, no conjunto de reais de produção. Ou seja, você não tem uma produção produzindo E vezes ID do lado direito, né? Então, você não pode trocar F por E, né? Então, veja o seguinte, né? Se você tem E vezes E levando em F e T levando em F, você tem dois não terminais levando em F. Então, se você encontra F, né, em uma forma sentencial, né, se F for trocado por E, então essa forma sentencial, essa string E vezes ID, não pode ser substituída pelo símbolo inicial E. Você não tem como reduzir essa string aqui, E vezes ID, para o símbolo inicial da sua gramática. Ok? Então, esse F aqui, ele é um manipulador, né? Mas ele não é um manipulador da produção E levando em F, e sim de T levando em F. Então vamos lá. Se você tem essa forma sentencial direita aqui, ID1 vezes ID2, nota que o Arrow ele indexou os IDs para poder referenciá-los quando ele for falar de manipulador. Então, se você tem essa forma sentencial aqui, quem que vai ser o seu manipulador? Quem que você vai reduzir? Para você saber quem você vai reduzir, você tem que olhar a produção, né? Então vamos lá olhar a produção. Você tem aqui, ó, ID, vamos chamar esse ID de ID1 e esse ID aqui de ID2. Quem produziu o ID1? Foi F. Então, ID1 é que é o manipulador, certo? E ele vai ser reduzido para quem? Para F. E qual a produção que você vai usar? F levando em ID. Então veja que o manipulador é ID1, certo? E a produção que você usou é F levando em ID. Outro exemplo, F vezes ID2. Quem que é o manipulador? É F. Quem que é a produção que você vai usar? T levando em F. Então veja aqui, ó, você tem F vezes ID, esse ID é ID2, né? Você vai reduzir F para T. Ok? Então quem que é o manipulador? É F, é quem vai ser reduzido. Vai ser reduzido para quem? Para T, né? Qual que é a produção que você vai usar para redução? T levando em F, porque F vai ser reduzido para T. Aqui, T vezes ID, manipulador é ID2. Então, ó, T vezes ID, ID no caso é ID2. ID vai ser reduzido para F. Quem que é a produção que você vai usar para reduzir? F levando em ID. Né? ID vai ser reduzido para F. T vezes F, quem que é o manipulador?
é quem vai ser reduzida. É o próprio T vezes F. É toda a expressão no caso aqui. Ok? Quem que é a produção que você vai usar para reduzir? É T vezes F. T vezes F vai reduzir para quem? Vai reduzir para F. Então, ó, T vezes F, né? Vai reduzir para quem? Para F. Quem que é a produção que você vai usar para reduzir? F levando em T vezes F. Como é que funciona então para achar um manipulador? Você vai olhar na sua forma sentencial, qual conjunto de símbolos, qual forma sentencial pode ser produzida por um não terminal de uma determinada regra de produção. E você vai reduzir aquela forma sentencial para esse não terminal. Ok? Então, o manipulador vai ser a forma sentencial que vai ser reduzida. Né? Essa forma sentencial pode ser um terminal, pode ser um não terminal, ou pode ser dois não terminais, ou um terminal e um não terminal, enfim. Então, a gente viu que uma forma sentencial beta, dentro de uma forma sentencial maior, alfa, beta, w, não necessariamente é um manipulador para a regra de produção A levando em beta. Vamos lá. Então, a gente viu que nem sempre uma forma sentencial beta, dentro de uma forma sentencial maior, alfa, beta, w, onde w só tem símbolos terminais, ok? Nem sempre esse beta é um manipulador para a produção A levando em beta. Então, você deve estar se perguntando, bom, qual que é o requisito, então, para que beta seja um manipulador? Né? O requisito é que você, a partir da redução de beta para A, né? Ou seja, quando você reduzir beta para A, você consiga uma forma sentencial alfa AW, tal que essa forma sentencial aqui permita, a partir de outras reduções, a você chegar no símbolo inicial S da gramática. Porque se você não conseguir, a partir dessa redução de beta para A, formar uma forma sentencial que resulte, a partir de reduções sucessivas, que você vai aplicar depois, chegar ao símbolo inicial da gramática, então você não pode falar que beta é o manipulador. Né? Então, como que a gente define um manipulador? De maneira formal, né? De maneira bastante precisa aqui, né? Já que essa definição aqui, né? Essa definição de manipulador aqui é uma definição imprecisa, é uma definição informal, como a própria Rô está falando, né? Como é que nós fazemos isso de maneira formal, de maneira precisa, tá? Nós adotamos o seguinte, né? Então, formalmente, se S leva a partir de várias derivações, né? Usando derivação mais à direita, então esse RM aqui é rightmost, né? Derivação mais à direita, né? Leva a uma forma sentencial alfa a W, onde W é um conjunto de terminais, e a gente vai ver por que esse W ele tem que ser uma forma sentencial composta apenas por terminais daqui a pouco, né? E esse alfa azão W leva em alfa beta W, né? Então, beta na produção A levando em beta é um manipulador dessa forma sentencial alfa beta W, né? Então, note que alfa e W podem ser cadeia vazia, né? Nada impede que alfa e W sejam cadeia vazia. Porém, né, se W não for cadeia vazia, ele deve conter apenas símbolos terminais para que essa definição seja válida. Por quê? Né? Porque você está usando aqui, ó, a derivação mais à direita, né? Ok? Então, para você derivar o símbolo mais à direita do lado direito, o W não pode conter símbolos não terminais. Porque senão, A não seria o símbolo não terminal mais à direita do lado direito. Óbvio, né? Então, W não pode conter outros símbolos não terminais, senão esse azão aqui, né, ele não seria o símbolo mais à direita do lado direito. Então, W deve conter apenas o quê? Símbolos terminais.
para que essa definição aqui seja válida, ok? Então, você partiu do símbolo inicial da gramática, gerou alfa, azão, W, e esse alfa levou numa forma sentencial beta. Então, nessa produção A levando em beta, beta vai ser um manipulador, né? Se você tiver uma forma sentencial anterior, alfa, azão, W, né? Tal que essa forma sentencial anterior possa ser, a partir de reduções sucessivas, conduzida ao símbolo inicial S da gramática. Caso contrário, você não pode fazer essa substituição, né? Você não pode fazer essa redução beta reduzindo para azão, né? Porque senão você vai chegar numa forma sentencial inválida, uma forma sentencial que não leva ao símbolo inicial da gramática. Existem coisas interessantes aqui, né? Por exemplo, se uma gramática não for ambígua, toda forma sentencial à direita da gramática tem exatamente um manipulador, né? Então você não tem mais de um manipulador para uma forma sentencial, né? Bom, então vocês devem estar se perguntando por que a identificação de manipulador é tão importante. Porque toda ação de empilhamento ou redução que a sua tabela de análise sintática ela vai causar, ela corresponde a uma derivação mais à direita, a uma rightmost derivation. Então, por exemplo, você pega essa cadeia aqui, ó, A, B, B, C, D, E. Quem que é o manipulador nessa cadeia aqui? É Bzinho. Então, Bzinho vai ser reduzido para A, usando qual produção? A produção A leva em Bzinho. Em seguida, qual que é o manipulador nessa cadeia aqui? É Azão, Bzinho, Czinho. Né? Que vai ser reduzido para quem? Para A. Usando qual produção? A leva em Azão, Bzinho, Czinho. E finalmente, né, quem que é o manipulador nessa cadeia aqui? É D. E D vai ser reduzido para quem? Para B, usando essa produção aqui. D vai ser reduzido para B. E finalmente, né, Azinho, Azão, Bzão, Ezinho vai ser reduzido para S. Então, o manipulador aqui é toda essa forma sentencial aqui que está à direita. Então, veja que para produzir essa cadeia aqui, partindo do símbolo inicial S, nós sempre derivamos o símbolo mais à direita do lado direito. Então, o símbolo mais à direita do lado direito inicialmente é o próprio S, porque eu só tenho um símbolo não terminal S. Já nessa cadeia aqui, Azinho, Azão, Bzão, Ezinho, o símbolo mais à direita do lado direito é Bzão, porque você olhando a cadeia da direita para a esquerda, você vai encontrar o primeiro não terminal como sendo Bzão. Então, Bzão vai produzir Dzinho. Ok? E aí, porque é a única produção para Bzão. E aí, o que vai acontecer? Você vai expandir o primeiro não terminal que você tem olhando a cadeia da direita para a esquerda. Ou seja, o não terminal mais à direita do lado direito. Então, o não terminal mais à direita do lado direito, só tem um não terminal aqui, né? Mas o não terminal mais à direita do lado direito é Azão, que vai ser expandido para Azão, Bzinho, Czinho. Azão, Bzinho, Czinho. E finalmente, por último, né, o não terminal mais à direita do lado direito é Azão, que vai ser expandido para Bzinho. Para você descobrir quem são os manipuladores, você tem que olhar as derivações mais à direita em reverso. Então veja, né? O Azão, né, na última derivação, produziu Bzinho. Né? Então, o Azão, na última derivação, produziu Bzinho. Então, Bzinho, né, que é o lado direito da produção do Azão, é o manipulador aqui.
Na penúltima derivação, né, o azão produziu azão, Bzinho, Czinho. Então, azão produziu azão, Bzinho, Czinho. Quem que é o manipulador? É o lado direito da produção. Azão, Bzinho, Czinho. Ó. Azão, Bzinho, Czinho vai ser reduzido para azão. Ok? Então, azão, Bzinho, Czinho é o manipulador e ele é reduzido para azão. Nessa produção aqui, ó, Bzão levou em Dzinho. Né? Então, Bzão levou em Dzinho. Quem que é o manipulador aqui dessa forma sentencial? É Dzinho. Né? E Dzinho é o lado direito da produção de Bzão. Dzinho vai ser reduzido para Bzão. Então, Dzinho reduzido para Bzão vai gerar uma cadeia Azinho, Azão, Bzão, Ezinho. E toda essa forma sentencial aqui, né, ela é o manipulador para ela mesma, né? Porque ela vai conduzir ao símbolo, ela é o lado direito dessa produção aqui, ó, Azinho, Azão, Bzão, Ezinho, e ela vai produzir o símbolo inicial da gramática, S. Certo? Então veja que inicialmente, né, se você for construir a árvore de sintaxe, né, o Bzinho é reduzido para A, depois A, Bzinho, Czinho é reduzido para A, depois Dzinho é reduzido para Bzão, né? Então aqui, ó, Dzinho é reduzido para Bzão. E por último, né, Azinho, Azão, Bzão, Ezinho é reduzido para S, né? Então Azinho, Azão, Bzão e Ezinho é reduzido para S aqui por último, ok? Então o manipulador, né, ele é uma subcadeia de símbolos da gramática, né, que casa com o lado direito de uma produção, né? Então aqui, ó, os manipuladores são sempre lados direitos de regras de produção. Então essa regra de produção S levando em Azinho, Azão, Bzão, Ezinho é o lado direito da regra de produção S levando em Azinho, Azão, Bzão, Ezinho. Bzinho é o manipulador, né? Porque o Bzinho está aqui, né? O lado direito dessa regra de produção aqui, Azão leva em Bzinho. Azão, Bzinho, Czinho é o manipulador, né? Porque ele é o lado direito dessa regra de produção, a Azão levando em Azão, Bzinho, Czinho, né? Dzinho é o manipulador, porque ele é o lado direito dessa regra de produção, Bzão levando em Dzinho. E Azão, e Azinho, Azão, Bzão, Ezinho é o manipulador, porque ele é o lado direito dessa regra de produção, S levando em Azinho, Azão, Bzão, Ezinho. Ok? Agora, por exemplo, se você tivesse, por exemplo, aqui nessa cadeia aqui, você reduziu, né, Bzinho para A. Né? Esse Bzinho aqui nessa forma sentencial, ele não é um manipulador, né? Porque se você reduzir ele para Azão, você não consegue pegar essa cadeia resultante aqui e fazer com que essa cadeia resultante leve ao símbolo inicial da gramática. Né? Então não basta, né, que você tenha o símbolo ou cadeia de símbolos correspondendo ao lado direito de uma produção. Não. Além de corresponder ao lado direito de uma produção, se você fizer a redução, a forma sentencial resultante da redução tem que poder, a partir de reduções sucessivas, levar ao símbolo inicial da sua gramática. Caso contrário, você não pode dizer que aquele símbolo é um manipulador. A análise sintática ascendente, ela vai utilizar empilhamento ou redução de símbolos durante o processamento da entrada. Para fazer empilhamento ou redução de símbolos, o analisador ele vai consultar duas tabelas, que é a tabela de ação e a tabela de Goto. A tabela de ação e a tabela de Goto, elas são construídas a partir de um autômato chamado autômato LR, que nós vamos discutir no terceiro vídeo dessa aula aqui. E o empilhamento ou redução são feitos em 3 pilhas. Então, nós temos uma primeira pilha que armazena os símbolos, que podem ser símbolos terminais ou não terminais. Uma segunda pilha que armazena atributos dos símbolos. E a terceira pilha armazena estados do analisador, que é o autômato LR. Essas pilhas elas caminham juntas, né? Então, toda vez que você empilha um símbolo, você também está empilhando um atributo de um símbolo e um estado. Né? E toda vez que você desempilha também um símbolo,
o atributo desse símbolo e também desempilha um estado. Se você desempilhar mais símbolos, por exemplo, se você desempilhar 2 símbolos, você também vai desempilhar 2 atributos de símbolos e 2 estados, né? Então, a quantidade de símbolos empilhados numa pilha é sempre igual à quantidade de símbolos empilhados ou desempilhados em outra pilha, né? A gente vai ver isso mais adiante, né? O buffer de entrada, ele armazena símbolos que ainda não foram analisados. Então, você tem a ação de shift, que é a ação de pegar um símbolo terminal da entrada e deslocar esse símbolo para a pilha, né? Então, shift é deslocamento do quê? De um símbolo terminal da entrada para a pilha. A operação de redução é reduzir uma forma sentencial, né, um manipulador que está no topo da pilha, para o não terminal correspondente àquele manipulador, aquela forma sentencial. Okay? Então, inicialmente, a nossa pilha está vazia, né? Então, esse dólar aqui significa o fundo da pilha, né? A pilha está completamente vazia. E a entrada contém a minha cadeia W de símbolos terminais a serem analisados. Né? E o final da minha entrada é representado também como dólar, né? No final da minha análise sintática, eu tenho o símbolo inicial S no topo da pilha e a minha entrada vazia. Então vamos lá, né? Vamos supor que nós temos essa gramática aqui, né? Ela é recursiva à esquerda, mas para análise sintática ascendente isso não é um problema, né? O que não pode acontecer é a gramática ser ambígua, né? E nesse caso a gramática realmente é ambígua, porque, por exemplo, E mais E vezes E, né? Pode ser gerada de duas maneiras, né? Por exemplo, né? E mais E vezes E pode ser gerado como E mais E e depois E levando em E vezes E, ou E vezes E e depois esse E levando em E mais E. Então, a gramática ser ambígua é um problema. Por quê? Porque você pode ter mais de um manipulador, né, para uma determinada forma sentencial. Então, você tem um tipo de conflito, né, chamado conflito de empilhamento-redução. Você não sabe se você empilha ou se você reduz, né? Mas vamos mostrar aqui como que é a análise sintática bottom-up, né? Então, inicialmente você tem a pilha vazia e você tem a entrada totalmente não digerida, né? Então, a tabela de análise sintática vai dizer que você tem que empilhar, né? Empilhar ID, né? Então, o ID vai se deslocar da entrada para a pilha, né? Então, eu vou ter um shift aqui, do ID para a pilha, né? Depois, eu tenho o ID na pilha, né? Então, eu vou reduzir usando essa produção, E levando em ID. Então, na pilha vai ficar E, né? E a entrada vai ficar mais ID vezes ID. Em seguida, eu vou deslocar o mais para a pilha, né? Então, vou fazer um shift aqui, né? Depois, eu vou deslocar ID para a pilha, né? Vou fazer outro shift, né? E depois, eu vou reduzir, né? Eu vou reduzir ID para E, tá? Então, a ID vai virar E aqui. Bom, aqui eu já tenho um conflito, né? E mais E, né? O que eu faço aqui? Eu desloco esse vezes para a pilha, né? Ou eu reduzo E mais E para o símbolo inicial da gramática. Né? Evidentemente, como tem mais entradas aqui, né? Você vai decidir por deslocar um símbolo da entrada para a pilha. Por quê? Porque a sua entrada não acabou, né? Então, essa é uma das maneiras de você resolver o conflito. Né? Se a entrada não acabou ainda, você vai fazer um shift. Tá? Então, no caso aqui, ele fez um shift, deslocou vezes para a pilha, né? Depois ele fez outro shift, deslocou a ID para a pilha, né? Depois ele fez uma redução, né, de ID para E, então ficou aqui E vezes E, né? E depois ele reduziu E vezes E para E, né? E depois ele reduziu E, né, para E mais E, né? Ele reduziu para E, né? E aí, como eu tenho o símbolo inicial da gramática sozinho na pilha, eu faço uma aceitação da minha cadeia de entrada. Certo? Note que aqui nessa tabela os manipuladores eles estão sublinhados, né? Ou seja, toda vez que eu for fazer uma redução,
eu tenho que saber qual manipulador eu vou usar para fazer a redução, ou seja, qual lado direito de qual regra de produção eu vou usar para reduzir o símbolo, para fazer a operação inversa da produção, né, da derivação, ok? Então eu tenho que saber quem é o manipulador. Né? Então aqui os manipuladores aqui eles estão todos sublinhados, vocês podem checar aí esses manipuladores. E o manipulador ele é sempre usado na redução, ok? Então aqui, ó, manipulador usado na redução, manipulador usado na redução, manipulador usado na redução, ok? E a operação de shift ocorre quando você não consegue reduzir, né? Quando você não consegue reduzir, você tem um shift. Então nós temos três tipos de ação que uma tabela de análise sintática pode fazer usando a entrada e usando a pilha. A primeira ação é empilhar, que é o shift, né? Que é deslocar o próximo símbolo da entrada para o topo da pilha. A segunda ação é reduzir, né? Reduzir, então o que é reduzir? O final da cadeia a ser reduzido precisa estar no topo da pilha. Né? Então você tem alguma coisa no topo da pilha que vai ser reduzida, né? Usando a operação de redução. Então você vai localizar o final esquerdo da cadeia dentro da pilha e decidir qual não terminal você vai utilizar para trocar essa cadeia que está no topo da pilha. Usando a regra de produção ao reverso, né? Ou seja, fazendo uma redução. Aceitar, né, que é a última etapa do meu processo de análise sintática, né, que quando você tem o símbolo inicial da gramática sozinho na pilha, você pode aceitar a cadeia de entrada e terminar a análise sintática, ou se você chegar numa situação que você não consegue mais reduzir, né, e você já empilhou todos os símbolos de entrada, né, na pilha, e a sua entrada acabou e você não consegue reduzir, você tem uma situação de erro, né? E aí você pode fazer o quê? Quando você tem uma situação de erro? Você pode tentar corrigir esse erro, né? Você pode fazer um backtracking, tentar novamente. Você pode usar uma produção de erro, né? Então a gente vai ter uma aula aí sobre manipulação de erro, né? Como é que nós fazemos a manipulação de erros sintáticos aí quando eles acontecem. Então com isso nós terminamos aqui a nossa primeira parte da aula, né? Que fala sobre os fundamentos aí da análise ascendente, tá? E agora, na segunda parte da aula, nós vamos falar sobre como usar uma tabela de análise sintática para fazer a análise sintática de uma cadeia de entrada.